Me chamo Amanda Ave da Costa e irei falar um pouco sobre os dados coletados. O primeiro passo do processo de enfermagem é o histórico. Roteiro sistematizado pelo levantamento de dados significativos para o enfermeiro, que torna possível a identificação do problema relacionado ao paciente. A coleta de dados é fundamental para todo o desenvolvimento do processo, constituindo o alicerce no qual se baseiam as etapas seguintes. Vale ressaltar que todas as decisões e intervenções de enfermagem são baseadas na informação obtida nesse momento. O conteúdo da coleta de dados propõe o diagnóstico de enfermagem. Paciente do sexo masculino, pesando 78 quilos, pressão 13/10, chegou a 39 graus de febre, respiração e saturação normais, diurese normal, eliminações fisiológicas todas normais, apenas a dor no quadrante inferior direito, irradiando para a perna. Observados pelos médicos propedêuticos de visão, ele vinha arrastando a perna, sentindo muita dor. A expressão facial era de dor. A palpação foi apalpado toda a região do abdômen. O quadrante inferior direito estava enrijecido e doloroso, muito doloroso, e era onde era a queixa do paciente, que relatou que pega muito peso no seu devido trabalho, esforço físico muito grande, e não estava conseguindo realizar suas atividades normais durante seu dia. Acarretava também o sono, não conseguia dormir. E assim, as coletas de dados são poucas, mas bem claras, do nosso paciente. Avaliação clínica psicossocial, diagnósticos de enfermagem. Paciente Thaleson da Silva, de 21 anos, natural de Garanhuns, foi atendido no PSF da sua comunidade, relatando, segundo ele, uma dor no abdômen, no quadrante inferior direito, irradiando para a perna direita. Já vinha sentindo muita febre alta, de 39 graus Celsius, e com presença de vômito. No relato do paciente, o médico da unidade diagnosticou como uma improvável infecção urinária, mas foi descartado no momento que o profissional fez um exame de inspeção e uma percussão direta no ponto de Missibunei, onde o paciente relatou uma intensa dor após o exame. O médico diagnosticou como uma provável apendicite. Mas para ter um diagnóstico mais preciso e fidedigno, foi solicitado ao paciente uma tomografia de abdômen total, que foi diagnosticado com uma apendicite aguda na fase crítica, ou seja, conclui-se uma apendicectomia de imediata desse paciente. Após o diagnóstico fidedigno de apendicectomia, o planejamento de enfermagem ocorreu da seguinte forma, dos resultados que se espera. Como não ter sinais de peritonite, que é uma inflamação da membrana que reveste a parede abdominal, incluindo o desaparecimento súbito da dor abdominal, como também de outros sinais e sintomas, como febre, taquicardia, hipotensão, distensão abdominal, agravamento das náuseas e incapacidade de evacuar e eliminar fluidos, normalizar a contagem de leucócitos e temperatura,
e manter esses parâmetros dentro da variação normal. Seguindo o plano pós-operatório, com a administração de medicamentos curativos e monitorização dos sinais presentes e ausentes. Meu nome é Sheila Cristina Venâncio Lopes e farei a implementação da assistência de enfermagem em paciente com caso clínico de apendicite aguda. Intervenções de enfermagem. Realizar uma avaliação completa da dor utilizando métodos propedêuticos como a inspeção, a ausculta, percussão e palpação, incluindo local, características, início, duração, frequência, qualidade, intensidade e gravidade, além de fatores precipitadores. Observar indicadores não verbais de desconforto. Verificar pela palpação do quadrante inferior esquerdo se há presença de dor no quadrante inferior direito do abdômen, apresentando sinal de Rovsing. Aplicar escala numérica de dor ou outra escala pertinente. Reduzir ou eliminar fatores que precipitam ou aumentam a experiência de dor. Avaliar alterações dos sinais vitais, como a pressão arterial, a temperatura, as frequências cardíaca e respiratória. Administrar analgésicos conforme prescrição médica. Reavaliar dor após a administração da medicação. Solicitar ultrassonografia do abdômen total. Solicitar hemograma completo. Realizar observação do paciente durante o dia, em jejum e com acesso venoso. Verificar a existência de alergias, se usa algum tipo de drogas ou se é fumante. Avaliar condições da incisão cirúrgica. Observar sinais e sintomas de infecção. Monitorar a temperatura da pele do paciente. Monitorar a recuperação, necessidades fisiológicas e complicações pós-operatórias. Manter a roupa de cama limpa, seca, sem rugas e sem dobras. Realizar troca de curativos com técnica asséptica, se houver sujidade. Apresentar cuidados com a incisão, incluindo o retorno ao médico para a retirada dos pontos. E realizar todos os registros pertinentes no prontuário do paciente relacionados aos diagnósticos e identificados e às respostas do paciente. Ana Patrícia Gabriela Souza Silva e irei fazer a avaliação de enfermagem do caso clínico de apendicectomia do referido paciente. Após a cirurgia, ficou 24 horas internado em observação na unidade hospitalar. Apresentou os sinais vitais dentro da normalidade, com eliminações fisiológicas presentes e sem complicações pós-operatória. Recebeu alta após a avaliação clínica, com prescrição médica por via oral de azitromicina de 500 mg, que é um antibiótico indicado para infecções de tecidos moles, uma vez ao dia, e nimesulida de 100 mg, que é um anti-inflamatório e analgésico, uma vez a cada 12 horas, durante 5 dias. Permanecendo em repouso de 60 dias em casa, procurando se movimentar e fazer as atividades e evitando fazer as atividades físicas intensas por 12 meses e com dieta leve. A biópsia apresentou sem alterações e o paciente se encontra, no momento, sem alterações e sem queixas presentes. Boa tarde. O paciente tem que lidar com o fato de estar doente e enfrentar a situação cirúrgica e se reorganizar, já que existe uma ruptura em seu cotidiano. O evento cirúrgico provoca no paciente a sensação de ausência de controle. Durante o procedimento, o paciente é manipulado pela equipe médica, caracterizando, pois, uma situação de dependência, a qual também deve ser elaborada pela pessoa.
o paciente sente-se ameaçado por se submeter a uma técnica invasiva. Para que o estresse pré-cirúrgico seja reduzido, o método mais comum e mais utilizado é a preparação psicológica, em que são fornecidos dados sobre o procedimento e sobre o comportamento a ser adaptado. Intervenções psicológicas e educacionais estão se tornando cada vez mais importantes. Fazem parte do enfrentamento da situação cirúrgica quando um paciente recebe a notícia e que terá que submeter a um procedimento cirúrgico. Automaticamente ficará focalizado nas implicações deste evento em sua vida, a doença, o diagnóstico e a necessidade da cirurgia como forma do tratamento. Significa que a saúde da pessoa está debilitada. Assim, o passo seguinte é se adaptar a esse contexto de forma adequada. Os estressores mais significativos dentro de situação cirúrgica, especificamente na apendicectomia, são o diagnóstico, a doença, a dor, a hospitalização, os procedimentos médicos, o temor de não despertar da anestesia, as consequências da cirurgia, a perda da autonomia e a morte. Estes geram medos bem específicos. O profissional com essa consciência de abordar o paciente como um todo tem mais probabilidade de atingir a eficácia em sua intervenção.